Olá, muito bom dia, 7 horas em ponto. O Noticidade Manhã já está no ar. E a gente começa esta edição de terça-feira, dia 8 de outubro, com as informações do trânsito na região. E quem nos traz toda a movimentação dos veículos é a Andréia Trevisan. Bom dia, Andréia. Onde você está hoje, neste dia tão ensolarado, nesta manhã? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que assistem ao Noticidade de Manhã. Dia ensolarado e também com bastante vento. Nós estamos na Praça Lions. Por aqui o movimento é normal para o horário. Um pouco carregado, mas normal, segundo a Urbis. Movimento maior aqui atrás de mim para quem segue para a zona industrial e também para Castelinho. E olha só, ainda falando sobre o trânsito em Sorocaba, um capotamento deixou um homem ferido no bairro Brigadeiro Tobias ontem à noite, tá? O acidente foi na Avenida Francisco Rondon Sanches. A vítima, de 40 anos, foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba. A situação nas rodovias. Quem segue pelos sistemas Anhanguera Bandeirantes e Castelo Raposo enfrenta lentidão na chegada a São Paulo. Não tem outro jeito, vai enfrentar trânsito carregado. Já no sentido interior, não há problemas. E mais um acidente, uma pessoa, e grave ainda, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente de carro na SP-79, a rodovia que liga Piedade a Tapiraí. O motorista bateu em uma mureta de concreto na margem da rodovia e não resistiu aos ferimentos. A mulher e o filho de 17 anos, que também estavam no carro, ficaram gravemente feridos e foram levados ao Hospital Regional de Sorocaba. E, infelizmente, outra morte nas rodovias da nossa região. Desta vez na Raposo Tavares, ontem à noite. Um rapaz morreu em um acidente. De acordo com a polícia, ele tentava atravessar a pista quando foi atingido por um carro que seguia sentido capital. O jovem morreu no local. Os dois ocupantes do carro também ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Regional de Sorocaba. Fernando, fica a orientação dos especialistas no trânsito: atravessar somente na faixa de pedestres e, no caso das rodovias, utilizar a passarela para evitar acidentes graves e fatais como este. E eu acrescento mais uma, Andréia, para evitar esse tipo de informação que você acabou de nos passar agora. Vamos controlar a velocidade. Obrigado, viu, Andréia? Olha só, você que vai às compras, principalmente por conta do Dia das Crianças, não pode perder o Noticidade Manhã de hoje. Ao vivo, nós vamos falar com um dos representantes do Procon de Sorocaba, que vai nos trazer dicas importantes para não ter aquela dor de cabeça durante e depois das compras. Mas antes disso, a polícia de São Roque prendeu um dos suspeitos de envolvimento na morte de um casal no último domingo. A cobrança de um aluguel atrasado seria a motivação do crime. Emerson Lopes Rocha, de 23 anos, foi ouvido pela polícia e em seguida encaminhado à unidade de trânsito da delegacia de São Roque. Ele seria cúmplice do pai Oroni Lopes Rocha, conhecido como Barba, suspeito de assassinar o casal na manhã de domingo por causa do aluguel atrasado. Uma das vítimas, Alessandra Soares de Oliveira, estava grávida. Emerson Lopes Rocha foi preso às 6 horas da tarde, quando saía do trabalho em Indaiatuba. Aqui foi decretada prisão temporária de 30 dias, por se tratar de crime hediondo. De acordo com o delegado titular de São Roque, o homem contou em depoimento que eles foram expulsar Alessandra e o marido Samuel Teixeira da Silva da casa. Emerson disse que a Alessandra partiu para cima deles com um pedaço de pau. E o pai, para se defender, sacou uma arma e efetuou os disparos. O Emerson alega que não sabia que o pai estava armado. A versão é diferente da contada pelo irmão de Alessandra. E a hora que eu estava encostando perto da casa, escutei o último disparo, que foi o Barba. E o Barba saindo dentro da casa da minha irmã, armado, tudo. Eu falei para ele: Barba, por que você fez isso? Por causa de R$300 e tal. E ele respondeu: o que eu tinha que fazer já está feito. Um detalhe no depoimento chamou a atenção da polícia para a frieza do suspeito. Dali eles foram para um churrasco, na casa de amigos. Passaram o dia na casa de amigos em churrasco. Uma frieza enorme dos autores. Acabaram de tirar 2 vidas covardemente por motivo fútil e foram se divertir. A prisão de um dos envolvidos já é um alívio para familiares das vítimas. Não vai trazer mesmo os dois de volta, mas a gente fica mais aliviado porque saber que um já está preso.
E ainda de acordo com o delegado de São Roque, o advogado de um dos suspeitos disse que Orone se entregaria ainda nesta segunda, mas até agora ele não foi detido. 2 homens foram presos com aproximadamente 2 quilos de maconha no Jardim Rancho Grande, em Itu. Na casa, a polícia também encontrou uma arma, balança para pesar a droga e vários celulares. Segundo a polícia, um dos suspeitos era conhecido no bairro por vender os entorpecentes e estava sob investigação há 3 meses. A dupla foi levada ao CDP de Sorocaba. Sete horas e 7 minutos, o advogado Gustavo Barata assumiu a função de primeiro corregedor-geral da Prefeitura de Sorocaba. A função do órgão é tomar conhecimento, avaliar e apurar atividades e serviços prestados pelo município, como possíveis irregularidades na Prefeitura, além de instituições públicas, como SAI, URBS, Parque Tecnológico e FUNSERV. O órgão foi criado a partir da reforma administrativa, recém-aprovada pela Câmara Municipal. Gustavo Barata será funcionário comissionado da Prefeitura. Entre os trabalhos nos quais Barata esteve à frente no Executivo está a intervenção no Hospital Veracruz. Até o próximo dia 10, é comum que as pessoas circulem com dinheiro de salários. Com bancos em greve, a movimentação não diminui. Caixas eletrônicos são ainda mais utilizados. E atenção, consumidores, as dicas para garantir sua segurança e deixar de ser alvo de bandidos. Tem gente que se preocupa, não desgruda, já outros nem tanto. A senhora não tem medo de deixar a bolsa no chão, tá distraída aqui na praça? Eu nem vi, meu esposo que deixou. Obrigado. Centro lotado, não dá para estar desatento. São essas pessoas que acabam vítimas de furto e roubo de pertences pessoais. O perfil é da oportunidade, né? O perfil típico do indivíduo aí, do marginal, é a oportunidade que ele vê. Quem está dando maior oportunidade é que ele vai atuar. Nossa equipe de reportagem, juntamente com o capitão da Polícia Militar, flagrou várias situações que podem parecer comum, mas que, na verdade, para quem está mal intencionado, é a oportunidade ideal para cometer o crime. Não pode tirar o olho das sacolas nem para descansar. Dependendo de onde você está, se você puser a sacola daquele jeito ali, você vai perder. Sem contar que você pode até esquecer. A gente vê que ela está com a sacola na frente, mas ela está atenta, né? Tá olhando ali e tal. Mas dependendo do lugar que ela fizer isso aí, muita muvuca, o pessoal leva e ela nem percebe. O maior erro delas: bolsa para trás, mãos ocupadas. Deles, pertences no bolso da frente, à mostra. Na maioria das vezes, o alto índice de roubos e furtos está ligado diretamente com a falta de cuidados da população. Somente neste ano, em Sorocaba, foram registradas mais de 4.000 ocorrências envolvendo furto. E o objeto mais almejado pelos bandidos é esse aqui. Ela diz que esse celular custa uns R$540. Você está no centro da cidade, expondo um produto de R$540, quase R$600. O bandido, ele sabe disso. Ele procura e troca um celular desse por 50, por R$20, ele pega um celular desse na mão grande e leva embora, né? E é uma visão que está todo mundo tendo, que está subindo aqui, né? Então é uma coisa que só para você tomar cuidado, viu? Senão você perde o seu brinquedo aí. Ele é alvo, mas também ajuda a distrair. Está na mão o tempo todo. Quando não dá para segurar, tem gente que arruma um jeitinho para não deixar de usar. E a distração não é só na rua. Segundo o proprietário desta loja, os clientes se empolgam na hora de escolher os produtos. A pessoa muitas vezes acaba deixando aí, para poder dar atenção à vendedora, ao pegar a roupa na mão, ela hoje sempre está de posse da bolsa e do celular. Então ela acaba deixando o celular do lado e vai até o provador para poder provar sua roupa e deixa o celular no balcão, ou deixa a bolsa no balcão, ou ela coloca a bolsa para trás e fica distraída olhando os produtos. Então já sabe, antes de sair de casa para ir às compras, preste atenção nas dicas da Polícia Militar. Vai fazer compra? Não venha com roupa cheia de ostentação, com relógios caros, não venha com celulares que deixa a pontinha de fora para ver a marca que é, né? Muitas moças costumam fazer isso. Isso chama a atenção do marginal, chama a atenção da pessoa que está à espreita buscando uma oportunidade. E tem crescido, tem aumentado as oportunidades por causa desses descuidos, porque as pessoas não acreditam que ela pode ser um número nesse índice criminal.
7h11 e agora nós vamos direto à redação do SBT Manhã saber o que é destaque nesta terça-feira na capital com Patrícia Rocha. 3 criminosos foram presos depois de roubar uma casa em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. 2 deles eram procurados da Justiça. A ação durou aproximadamente 30 minutos. O trio rendeu o casal quando eles chegavam em casa. Os bandidos conseguiram levar R$ 1.500, eletroeletrônicos, celulares e também joias da casa. Os vizinhos ouviram a movimentação e pediram ajuda. A polícia chegou logo depois e prendeu os criminosos quando eles estavam tentando sair do local. 2 deles têm passagem pela polícia e são procurados. Em que lugar você costuma apreciar uma arte? Em Pilar do Sul, um exemplo de criatividade deu certo e vale a pena conferir. Estudantes fazem arte nos bueiros. Veja a reportagem. Placas de concreto e pincéis no lugar de lousa e giz. Alunos da escola Padre Anchieta, no bairro Campo Grande, vieram parar nas ruas durante as aulas de arte. Colorir e dar valor a um dispositivo importante na área urbana, mas muito desprezado. Os jovens fizeram das bocas de lobo painéis, uma maneira de expressar a arte e ainda deixá-la disponível a todos. Uma coisa dinâmica que não é feito muito ultimamente e é algo diferente que muda a cidade e muda os alunos. Está sendo assim fantástica, uma experiência única, está tendo uma repercussão muito interessante. Tudo foi planejado com antecedência. As cores e desenhos foram definidos pelos alunos que formaram grupos. O material, tinta, pincéis e corantes foram doados pelo comércio. Tudo em nome do grafite. Por que nós escolhemos o grafite na rua? Porque chama muita atenção. E no chão é um local que, por exemplo, o povo acha que não tem arte. E arte pode haver em qualquer local. Esta forma de desenhar surgiu no Império Romano e tem como principal característica explorar lugares públicos e inusitados. Jamais a gente imaginaria pintar uma boca de lobo. Isso também foi trazendo para a cidade uma paisagem mais bonita. As pessoas passam, reparam, coisa que não é muito conhecida. E como grafitar sem autorização é atividade proibida por lei, eles só pintaram parte deste muro após a liberação do proprietário. Ao longo de 3 semanas, mais de 50 pontos de Pilar do Sul ficaram assim, coloridos. Os adolescentes mudaram o visual das avenidas próximas à escola. Mostrar para todo mundo que a gente consegue expressar o sentimento através de um desenho e mostrar tudo que pode ser especial, que a pessoa reconheça e saiba valorizar o que tem de melhor. Se antes ninguém olhava para eles, agora a história é outra. Todo mundo pintando, fica bonitinho, então chama atenção, né? Ficou linda, bonita, uma visão bem bonita para nós. Bem bacana. 7h15 e a gente continua a falar sobre arte e cultura. Você gosta de cinema? Então olha só a dica. Será promovido hoje na cidade de Salto um festival de curta-metragem. Ao todo, 4 filmes serão exibidos por lá. E todas as informações a gente vai saber agora com André Trevisan. Que oportunidade, hein? É a primeira vez que o público é convidado a assistir. Normalmente, só os estudantes que fazem os curtas é que tem esta chance. Eu vou conversar agora com a professora e também cineasta, Lilian Solar Santiago. Bom dia, quais são esses curtas? Bom dia, nós temos 4 curtas-metragens, né? 2 curtas falam sobre identidade sexual e autoaceitação. Cada um ao seu modo. Um é o Camada Externa, que é mais experimental, e o melodrama 3 Lençóis. Nós temos um documentário em tom de comédia que trata do comportamento da juventude desde os anos 60 até os dias atuais, que é o Café Gelado e Cigarros Baratos. E nós temos também um drama de ação, que é o Prelúdio, com uma estética ousada e uma fotografia muito interessante. Abre com um documentário, que aliás já foi premiado. É um documentário feito por mim, o Batuque de Graxa, que também teve a ajuda e a participação de alguns alunos, que foi premiado em 2011 com o Prêmio Crônicas da cidade de São Paulo.
ele fala sobre o Toniquinho Batuqueiro, que é um dos expoentes do samba paulista e que veio aqui de Piracicaba e foi para São Paulo como engraxate na década de 40 e que é um capítulo da história do samba ainda pouco conhecido. Os curtas foram produzidos por estudantes, de uma faculdade de cinema de Salto. Os filmes também foram gravados em Salto, só em Salto. Como foi a produção? Não, temos filmes na região, a maioria do prelúdio foi feito aqui em Sorocaba, Café Gelado foi filmado em São Paulo, capital, muitas cenas, e Votorantim, enfim, várias cidades da região. Ótimo, é tudo de graça. Onde a pessoa pode assistir aos curtas? No Sala Palma de Ouro, hoje às 19 horas, com entrada franca, todos são bem-vindos, depois a gente vai fazer um coquetel de recepção, enfim, uma noite linda para o cinema da região. Obrigada pelas informações, eu vou reforçar, porque é bem interessante o assunto. Você não paga nada para assistir aos filmes, tá? E a sala fica na Rua Prudente de Moraes, 580, no centro, em Salto. Você não precisa retirar o convite, apenas chegar antes das 19 horas, por questão de número de cadeiras. Fernando? Ótima oportunidade para ter acesso à cultura, Andréia. Obrigado pelas informações e um bom trabalho, tá? O Dia das Crianças está logo aí e o comércio com certeza vai se movimentar durante toda a semana na região para quem busca aquele presente para a meninada. E para colaborar na hora das compras, a Fundação Procon divulgou recentemente uma lista com as empresas que geram mais e menos reclamações dos consumidores. Helenilda veio ao Procon de Jundiaí para reclamar que os créditos do celular perderam validade antes do previsto. Eu fui usar os meus bônus, achando que estava usando os bônus, e acabei usando o crédito porque já tinha sido retirado. As empresas do setor de telefonia lideram o ranking de reclamações lançado no início de outubro pela Fundação Procon em todo o estado. Já são mais de 600 mil queixas este ano, 21 mil só em Jundiaí. Além das empresas de telecomunicações, instituições financeiras, sites de compras e construtoras também aparecem na lista das 30 instituições que mais provocam dor de cabeça ao consumidor. Para o consumidor é importante que ele tenha acesso a esses dados para que ele verifique, quais são as empresas que estão sendo mais demandadas no Procon, o seu índice de solução, para que ele tenha ciência e possa optar pela empresa que ele queira adquirir tal produto ou serviço. A lista apresenta ainda a taxa de problemas solucionados. A maioria das empresas resolve entre 80% e 90% das situações, mas uma construtora teve apenas 24% dos casos resolvidos, ou seja, só 1 em cada 4 reclamações teve resultados. A intenção do Procon é fazer com que as empresas criem mecanismos para reduzir o número de ocorrências. O objetivo final, até que a gente cumpra aqui o nosso trabalho, é que no final esse número seja reduzido. No Procon, depois que o cliente faz a reclamação, a empresa tem 10 dias para apresentar uma resposta. Depois é agendada uma audiência entre as partes e, caso não haja acordo, o consumidor é orientado a entrar na justiça. A expectativa do Procon de Jundiaí é que, com essa lista e uma consequente melhora no atendimento, 30 mil pessoas deixem de abrir novos processos. Se nós resolvemos em média 90% dos casos, isso é um significativo muito grande de pessoas que deixam de ir ao judiciário, que nós já conhecemos, que está abarrotado de processos. A Fundação Procon de Jundiaí atende em média 150 pessoas por dia, gente que preferia não fazer parte das estatísticas. O motivo das queixas também está disponível no site. A cobrança abusiva é uma das mais frequentes. Rogério contratou um pacote de telefonia e a cobrança era de R$ 90, quando o valor contratado teria que ser R$ 50. O professor de inglês aprova a divulgação da lista elaborada pelo Procon. Se você ver primeiro quem que está na frente no ranking, você poderia evitar e procurar uma outra empresa. Você, por exemplo, dá uma olhada agora, já vai pensar diferente na hora de contratar. Com certeza. 7 horas e 21 minutos. Pois é, e Sorocaba também tem um ranking próprio para contribuir com os consumidores da cidade. E sobre isso eu converso agora com o chefe do setor de fiscalização do Procon da cidade, José Antônio de Oliveira Júnior. Bom dia, José. Bom dia aos telespectadores do Noticidade. Tá ok.
Como o consumidor deve aproveitar essas informações divulgadas neste ranking? Nós temos as informações disponíveis no site da Prefeitura de Sorocaba, www.sorocaba.sp.gov.br, onde todas as empresas reclamadas estão lá ranqueadas, a exemplo do Procon de Jundiaí, com a finalidade de que o consumidor tenha a informação prévia antes de realizar a contratação com uma empresa, para que ele possa fazer um juízo de valor, não é? Procurando aquela empresa que mais atende às reclamações ou que mais atende às necessidades dos consumidores. Por falar em reclamações, existe uma explicação? Por exemplo, além da capital, Sorocaba é a cidade no estado que registra o maior número de ocorrências contra as empresas. Existe uma explicação para isso? Existe sim. Entraram nesse ranking 26 cidades, dentre elas Sorocaba, e que tem o maior número de reclamações de atendimentos registrados. Isso demonstra a importância da cidade de Sorocaba, o comércio da cidade de Sorocaba, que acaba abrangendo as cidades vizinhas, não é? Que além dos nossos próprios consumidores, acabamos assumindo esses consumidores das cidades da região, e isso eleva o número da reclamação. Legal. Olha só, a gente preparou uma ilustração, José Antônio, para mostrar quais os segmentos com mais problemas ao consumidor. Vamos dar uma olhada. De 30 empresas citadas, quem lidera o ranking de reclamação são os bancos. 9 instituições que somam juntas mais de 2.300 registros de reclamações. Em segundo lugar, aparecem as operadoras de telefonia fixa e móvel, com 6 empresas. Pouco mais de 2.000 registros. O comércio aparece com 3 estabelecimentos que mais geram problemas na cidade, com aproximadamente 650 ocorrências registradas no Procon de Sorocaba. Tá aí, 7h24, a gente volta a falar com o chefe do setor de fiscalização do Procon de Sorocaba, o José Antônio de Oliveira Júnior. José, nós podemos perceber que os bancos, telefonia, são aí, podemos dizer, os grandes vilões aí ao consumidor, né? Qual é ou quais são as maiores queixas registradas nestes tipos de segmento? Na verdade, a primeira característica dos bancos e da telefonia, que são os serviços que abrangem o maior número de consumidores, para não dizer a totalidade, não é? Todo mundo hoje, empregado, mesmo que receba seguro-desemprego, ele tem alguma ligação com o sistema financeiro. E o setor de telefonia, que haja visto que hoje nós temos mais números de aparelhos telefônicos do que habitantes aqui no Brasil. Então são 2 serviços que realmente justificam encabeçarem aí a lista, o ranking das reclamações. Então os consumidores têm que ficar atentos aí na hora de buscar esse serviço para ver se essas empresas estão atendendo, se elas acabam cumprindo com aquilo que ofertam aos consumidores. Isso também é uma via de mão dupla, ou seja, serve também para as empresas melhorarem os serviços. Na verdade o que a gente busca é uma conotação de que as empresas atendem ao Procon. As empresas têm que atender os consumidores. O Procon é uma via de negociação entre as partes, mas o grande objetivo é que as empresas, observando esse cadastro, que eles passem a tratar o consumidor diretamente de uma forma mais respeitosa. E por falar em consumidor, sábado, Dia das Crianças, está logo aí. O que o consumidor precisa prestar atenção na hora da compra do presente da meninada, além, é claro, daquela pesquisa tradicional? O consumidor tem que observar o seguinte: primeiro, como é presente para a criança, não é? Os pais têm que deixar um pouco de lado aquele anseio, aquela vontade própria e ver se o brinquedo de fato é adequado àquela criança, se ele atende à idade, se ele está voltado para aquele tipo de criança, porque muitas vezes os pais acabam comprando um presente pelo gosto próprio, não é? Pedagogicamente, inclusive, né? Essa é uma das recomendações, que ele tenha principalmente a finalidade pedagógica. Uma dica muito importante para não frustrar as crianças e os pais, principalmente nos brinquedos eletroeletrônicos, que os pais testem antes de levar, não é? Porque chega em casa, o brinquedo acaba não funcionando, ou está ali estragado, não liga, a criança se frustra, o pai se frustra, simplesmente por não ter experimentado. Ele tem todo o direito de experimentar, de abrir a caixa, de ver se está funcionando, para que leve para casa e minimize os riscos.
ao invés, então, de um sorriso, na verdade, evitar aí o choro, né? Só para a gente finalizar, essa questão do prazo de troca da mercadoria e a garantia estendida, como funciona? Rapidamente. Algumas empresas estabelecem a condição de que trocam caso haja algum problema. Isso tem que ficar muito bem explicitado na nota fiscal de compra para que o consumidor tenha esse direito de troca imediata garantida. Valendo dizer que a lei não estabelece isso. É um acordo entre o comerciante e o consumidor. E a garantia estendida, na verdade, é um seguro. O consumidor precisa saber se vale a pena, não é? Quais são as condições, quais os benefícios que essas garantias trazem. Valendo dizer que muitas vezes ele está embutido no financiamento do produto que ele está adquirindo e isso acaba elevando o valor da mercadoria. A gente agradece a sua participação, viu, José Antônio? Bom trabalho para vocês lá no Procon. A terça-feira será de sol, mas as temperaturas continuam baixas. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde a mínima será de 12 e a máxima não deve passar dos 24 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da região. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 11 e 24 graus, mesma mínima para Jundiaí. Ibiúna registra mínima de 9, máxima de 22 graus. Itapetininga tem máxima de 23. Você sabia que é possível que exista até 30 mil espécies de orquídeas no mundo? Muitas, na verdade. E para quem quer ter uma ou já tem em casa, vai ver agora, na nossa reportagem, cuidados e dicas importantes para que a flor fique bela e saudável. Elas surgiram há mais de 2.500 anos e eram utilizadas em poções curativas, afrodisíacas e também na decoração. A quantidade de espécies impressiona. São mais de 50 mil em todo o mundo, 20 mil encontradas na natureza e o restante criado em laboratório a partir do cruzamento de diferentes tipos. Com tantas diferenças, fica impossível distinguir os cuidados. As regras básicas valem no geral, como explica este especialista do Círculo Orquidófilo de Sorocaba. Uma mística de dizer que a orquídea é muito difícil, etc., é muito pelo contrário. A orquídea é muito simples, ela tem que ter duas coisas fundamentais, tem que ter observação e carinho. Um dos erros mais comuns é plantar orquídeas na terra. E uma das principais dúvidas é sobre a planta colocada em troncos de árvores. Você colocando ela na árvore, ela não precisa fazer nada, não precisa adubar, não precisa fazer nada. Ela toma chuva, ela se alimenta da poeira do vento, então é o lugar ideal para você cultivar uma orquídea. Os cuidados garantem que elas fiquem longe das pragas, mas se elas aparecerem, não é o caso de preocupação, afirma seu Manuel. As coisas mais ruins que podem acontecer com as orquídeas de pragas são os fungos e os insetos, né? Tem alguns insetos que prejudicam muito o desenvolvimento da planta. Aí você tem que observar, ver o que é e procurar o medicamento que vai curar essa doença que ela eventualmente tiver. Ou um fungicida, no caso dos fungos, ou então um inseticida, no caso dos insetos. Segundo especialistas, o Brasil é um dos países que mais cultiva este tipo de planta. São mais de 3.500 espécies que encantam e parecem ter o poder de hipnotizar. A gente vê essa natureza aqui, não tem nem como expressar. Bonito. Nossa, lindo. É encantador, né? A gente não sabe qual que olha, qual que tira a foto. As pequenininhas são mimosas, as grandes são poderosas e lindas. É tudo muito lindo. Tá certo. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 3238-8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1h no Manchetes Noticidade com o Mariel Marte. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Praça Lions, na Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!